queridos e queridas, primeiro um bom dia muito caloroso para todos nós. Esse é um momento muito especial e importante para a ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Análise Psicorgânica. Estou aqui junto com vários associados colegas. A gente está iniciando, através dessa mesa redonda que vai falar sobre raça, né, pele, memória e uma escuta clínica sobre o racismo, o primeiro evento de uma jornada que nós construímos nesse primeiro semestre sobre os desafios que nós, como psicoterapeutas, estamos vivendo no mundo contemporâneo. Então, raça é o primeiro tema que a gente vai estar trazendo. Nós vamos ter três outros temas. No segundo semestre, a gente vai falar sobre gênero. Depois vamos falar sobre inteligência artificial e mudanças climáticas. São temas que, através de uma pesquisa, nós podemos verificar que os nossos associados gostariam de estar colocando luz sobre esse tema, debater, discutir. Então, eu queria estar trazendo aqui, nesse primeiro momento, esse o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Esse tema ele está sendo gravado e todo o trabalho que a gente vai estar discutindo aqui será subsídio para fazermos também no segundo semestre um workshop sobre o tema de racismo, com uma conexão maior com a metodologia da PO, para que a gente possa também estar oferecendo esse aprendizado de como a gente constrói essa escuta clínica, no caso sobre o racismo, que é o nosso Uhum. recorte, tá, gente? Então, eu sou a Andréa Lomando, eu sou psicóloga clínica e sou formada também pelo SEBRAFAP, que é o Centro de Formação e Análise Psicorgânica. Então, eu sou uma psicoterapeuta corporal em APO, como a gente chama. E também recebi aí ó, o desafio de estar junto da diretoria da Abrapo, na frente de gestão do conhecimento, não é? Junto com uma equipe muito querida. Algumas dessas pessoas da minha equipe estão aqui. Sem elas, a gente não poderia estar fazendo esse trabalho, então, eu trabalho sempre em grupo, junto com todos vocês. Então, especial agradecimento para a Andrea Fux, aí, que conseguiu arregimentar os palestrantes, as pessoas que vão estar aqui conversando com vocês, os especialistas, que a gente vai poder ter a oportunidade de aprender bastante coisa. E também para a nossa querida Jane, né, que está sempre aí no suporte, né, Jane? De apoio, no sentido de fazer a coisa acontecer mesmo. E eu estava falando quando a gente chegou aqui que eu tô igual, sabe criança quando vai viajar com os pais, que tá aquela excitação, porque é o início, a gente está, essa jornada ela é algo muito importante para o nosso aprendizado, nossa atualização, a troca, né, dentro desse grupo que é tão potente, não é? E queria agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando nosso evento e vão também poder nos ajudar aí a construir esse, esse trabalho sobre raça, tá? E especialmente aos nossos convidados, que eu gostaria que eles fizessem uma roda de apresentação. Então, vou pedir para a Bruna falar um pouquinho quem ela é, depois a Nani, e no terceiro momento, o nosso querido Robson também, que está aqui junto com a gente para trazer luz a esse tema tão importante e relevante da nossa vida e cultura, né? Como brasileiros. Pode começar, Bruna, por favor? Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Bruna Teles, eu sou graduanda de Psicologia, da IBMR Botafogo. Eu sou gestora de projetos na Fiocruz Mata Atlântica, que é uma subunidade da Vice-Presidência de Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrada em poder contribuir com essa discussão sobre pele, raça, memória, escuta clínica diante do racismo, que são temas que atravessam subjetividades
relações sociais e práticas profissionais. Então, assim, eu estou muito feliz por poder participar dessa mesa redonda e espero que todo mundo aproveite e tire alguma coisa positiva desse conhecimento, já que estamos aqui num sábado de manhã, né? E mais tarde vamos ter aí que torcer aí pelo nosso país, né? Então, realmente está aqui quem está realmente muito interessado nessa temática. Queria agradecer a todos os meus colegas palestrantes, a Andréia, a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Eu sou a Nani Vieira, sou psicóloga clínica, também psicoterapeuta corporal em APO. Eu sou da turma 8, né, a turma que se formou na pandemia, lá depois da pandemia, né, em 2023. E também sou mestra em psicologia social e trabalhei durante um tempo no Conselho Regional de Psicologia, no eixo de psicologia e laicidade. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, que a minha turma, a Rio 8, era uma turma que sempre fomentava diálogos sobre raça, gênero, enfim, contemporaneidades. Então, esse é um tema caro para mim, não apenas por ser uma psicóloga, psicoterapeuta negra, e por atender também muitas pessoas negras, mas justamente porque acho que isso é um tema cada vez mais importante de ser debatido entre nós, psicoterapeutas, né, sobretudo no Brasil. Então, estou muito feliz, muito animada de plantar essa semente aqui com todo mundo hoje. Então, eu sou Robson Melo, eu sou psicólogo, sou psicanalista, sou membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro e membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Eu sou doutorando em psicologia clínica, pesquiso a temática do racismo pela Universidade Federal do Paraná. E uma informação que acabou que não apareceu lá, eu esqueci de mencionar no meu web flyer. Atualmente eu estou na função de diretor-geral da Associação Lacaniana Paranaense, que é uma associação, uma instituição voltada para o ensino, transmissão e pesquisa da psicanálise Freud-Lacan. Eu sou carioca, mas eu vivo no sul do Brasil já há 25 anos aqui. E eu estou falando de Curitiba. E estou muito feliz com esse momento importante, acho que é um marco, né, para a APO, para a Abrapo, e a gente está falando de um tema tão importante, tão caro para a formação de psicoterapeutas, de psicanalistas, enfim, da turma Psi. Eu estou bastante contente de estar aqui com vocês. Muito, muito feliz. Bom, muito bem, os nossos painelistas já foram apresentados, e a ideia aqui vai ser que nessa primeira hora, através de perguntas que eu vou estar fazendo para eles, eles vão poder trazer conteúdos importantes, relevantes, da forma como a gente construiu essa mesa redonda, e num segundo momento, a ideia é que a plateia possa fazer perguntas. Então, o pedido é que levantem a mão, não é? Tem um ícone aqui na parte de baixo do Zoom, que vocês podem levantar a mão num segundo momento, depois que a gente abrir para as perguntas, para que os nossos painelistas, a gente vai direcionando as perguntas, para que a gente construa aqui o nosso trabalho em conjunto. Antes até da gente começar as perguntas para os nossos especialistas no tema, né, eu escrevi um pequeno texto que eu vou ler aqui para vocês, que vai embasar também esse nosso encontro, né? Então, mesa redonda, raça, pele e memória, uma escuta clínica sobre o racismo. Ao prepararmos essa mesa redonda, fomos atravessados por muitas ideias, sensações, sentimentos, memórias, imagens e reflexões. Então, ao final desse percurso que a gente está construindo com vocês em conjunto, a gente foi também percebendo que o mais importante não era encontrar as respostas definitivas, não é? Até porque esse tema ele é muito amplo, a gente está aqui abrindo espaço para a gente conversar sobre, mas que a gente pudesse
é, elaborar e sustentar perguntas que foram surgindo para a gente espera que também vão surgindo para vocês também ao longo do caminho, não é? Para além de responder essas perguntas, eu, Andréia, eu acredito muito que boas perguntas, elas sempre têm um potencial singular, né? Elas nos deslocam, elas nos inquietam. Eu fiquei bastante inquieta, não é? Dentro dessa construção da mesa. E ampliar essa nossa capacidade de escuta e a gente se colocar em movimento é algo que a gente gostaria de estar fazendo ao longo do nosso encontro de hoje, né? E também criar um espaço de curiosidade, reflexão, abertura, para que a gente possa construir novos significados nessa travessia como psicoterapeutas, né? Então, eu vou lançar aqui uma pergunta para hoje, né? Longe da gente poder respondê-la, mas o que que a gente precisa, como psicoterapeutas, atravessar para que escutar um corpo e uma subjetividade marcada pela experiência racial aconteça, né? Que eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer nessa nossa conversa. Então, né, desse lugar a gente vai convidar a Bruna primeiro, né, Bruna, para ela poder trazer dentro da trajetória da Bruna como paciente em processos psicoterapêuticos. Bruna, o que que você pode compartilhar com a gente sobre a tua experiência, não é? E se dentro dessa experiência, o que que fez sentido, o que que como você se sentiu sendo reconhecida em sua condição de mulher negra, se houve alguma experiência que pode ter produzido algum grau de silenciamento, invisibilidade, algo nessa direção. Então, a gente queria te ouvir um pouco. Obrigada, Andréia. Então, eu comecei meu processo terapêutico em 2017 e um pouco leiga ainda. Eu sempre quis fazer psicologia, né? E eu entendo que essa convocação para a mesa foi trazendo uma perspectiva acadêmica aí da minha experiência e vivida, né? Minha trajetória como paciente também. Então, lá em 2017, eu tinha muitas questões, né? Que eu precisava compreender, né, clinicamente. E eu busquei uma psicoterapeuta mulher. Então, eu achava que eu precisava de uma escuta de uma outra mulher. Eu não tinha muita expectativa, nem conhecimento de divisão de classe, de questão de raça. Então, eram outros aspectos mais relevantes. E em 2017, eu conhecia uma psicoterapeuta branca, de classe alta, porque eu fui atendida pelo plano de saúde e foi a psicóloga que eu conseguia ter atendimento nos horários que eu tinha possibilidade. E foi muito importante para mim, meu processo terapêutico com ela durou uns 5 anos, sendo que a partir de algumas perspectivas profissionais eu via uma situação de silenciamento muito na questão do mérito. E isso começou a acender, sim, um alerta para mim, porque eu comecei a tender a querer muito me introduzir mais na questão da psicologia. Eu sempre quis ser psicóloga, mas como a psicologia, na época do vestibular, eu precisava ter uma disponibilidade integral, porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, eu optei por uma outra formação. E durante meu processo terapêutico, isso ficou muito mais evidente que eu queria muito me aprofundar nos estudos da psicologia. E eu via que faltava muito conhecimento da minha terapeuta nos aspectos raciais e até em perspectiva de gênero. Então, acabou sendo insuficiente porque eu realmente achava que tinha um silenciamento quando eu vinha com perspectivas relacionadas a desejo. Então, eu comecei a entender que tem uma questão, até da mulher mesmo, na questão do sexismo, da mulher preta, a questão da classe social, de, você quer fazer uma
uma segunda graduação em psicologia, então por que que você não vai estudar na PUC? Não é tão simples assim. Então, realmente, a partir desse momento, eu sou muito grata a tudo que eu passei por ela, muitas temáticas minhas foram, superadas, mas aí eu descobri um aplicativo que eu comecei a tender a procurar psicólogas pardas e negras. E eu conheci a minha psicóloga, ela me atende hoje em dia e é maravilhosa. E ela tem essa perspectiva, por ser uma mulher parda, de validar as minhas sensações, as minhas frustrações, o meu entendimento como uma mulher negra no mundo. Então, assim, a partir dessa mudança, quando eu comecei a entender que uma pessoa branca que não passa pelas situações de vida, de exclusão social, de não pertencimento do que uma mulher preta passa, eu consegui entender uma escuta mais sensível, um direcionamento com introduções a algumas literaturas, indicações. Então, assim, eu consegui, depois que eu passei a ser estudante de psicologia, perceber a questão da interseccionalidade também com algumas matérias da faculdade, e isso aprimorou a minha perspectiva de identidade. Então, assim, realmente eu acho que foi um processo, é um processo, tem sido um processo muito enriquecedor a partir do momento que eu consegui identificar que eu precisava de outros mecanismos para poder compreender a minha identidade a partir de uma vivência com um processo terapêutico mais racializado. Continuando isso que você está trazendo, que é super importante, Bruna, como que você se percebeu e se sentiu dentro de processos terapêuticos distintos, como é que você, como estudante de psicologia, vê a formação dos futuros psicoterapeutas? Raça é um tema que é colocado na faculdade. Você acha que ainda tem muito espaço para a universidade poder investir nesse tema? Como é que você vê isso na tua formação? Bem, assim, a questão da pele, né? A pele é um aspecto biológico e ela trabalha como um marcador social, né? E já a raça é um fundamento biológico, né? Que você produz concretamente desigualdade e faz parte das desigualdades sociais e da distribuição do privilégio, né? Eu, a partir do momento que eu me formei em tive uma outra formação, fiz pós-graduação na minha área de atuação como gestora de projetos e tenho migrado assim para aspectos da psicologia, psicologia organizacional, ESG e questões mais de equidade racial, né? Inclusive na minha atuação hoje, eu vejo que dentro do meu pequeno privilégio de poder pagar uma faculdade particular, que é no caso a IBMR, eu tive contato com duas matérias que tinham a tendência a comunicar sobre algo relevante para a questão da perspectiva de raça e gênero. Então, eu tive uma matéria que tem a questão da ética, né, profissional, que aí você precisa falar sobre a questão do atendimento, da dignidade da pessoa humana e direitos humanos, e a perspectiva de gênero, raça e classe social. Eu acho que, diante de um curso de 5 anos, eu acho que precisa expandir, sim. Acho que precisa ter mais matérias que contribuam para essa perspectiva. Acho que isso é muito aquém do que a gente vive. Acho que numa perspectiva de Brasil, assim, por exemplo, a instauração de um ministério sobre equidade racial é algo que avançou bastante nos últimos anos, decorrência de um governo passado que não tinha essa perspectiva e que até hoje a gente passa por situações
que desdobraram-se, né, de uma política de exclusão. Então, eu vejo que um Ministério de Equidade Racial é, vem tentando desmistificar, né, e aumentar a importância, né, dentro do Brasil, num país tão miscigenado, essa importância de discussão desses processos históricos, culturais e psicológicos. E como estudante de psicologia, eu vejo que dentro dos meus pares estudantes, essa visão ela é muito pouco compreendida. Há realmente uma perspectiva dos estudantes de que todos têm o mesmo mérito, todos têm as mesmas oportunidades e a gente que tem um pouquinho de aprofundamento, que lê Bell Hooks, que sabe da perspectiva de Angela Davis, que você precisa ser antirracista num contexto antirracismo. A gente existe um racismo no Brasil que ele não, ele é explícito nas perspectivas do racismo estrutural, na perspectiva do racismo institucional. Dentro da minha trajetória como uma mulher negra, eu falo como uma mulher que trabalha desde os 17 anos e em diversas áreas que eu atuei, eu percebo que essa questão do mérito ela é uma questão que é uma falácia assim, para pessoas pretas, numa pirâmide que primeiro vem os homens brancos, depois vem as mulheres brancas, depois os homens pretos e depois as mulheres pretas. E quando você tem essa questão da interseccionalidade, quando a pessoa ainda é gay, quando a pessoa ainda pertence a uma classe social vulnerável, essa questão do mérito, você precisa o tempo todo estar em movimento, estar estudando, estar se qualificando para poder realmente demonstrar sua competência. E isso, profissionalmente, ele é inviabilizado em diversos aspectos, quando você não consegue falar, quando você precisa o tempo todo ratificar ou citar alguma referência bibliográfica para poder ratificar aquilo que você está falando, porque você é uma pessoa preta, então você precisa ter muita experiência profissional, você precisa se manter em constante aprendizado e trazendo para a perspectiva da clínica psicológica, é, pouco eu vejo até entre os meus pares de estudantes pessoas que se consultam com pessoas pretas também. Então, não é só uma perspectiva de uma. Eu, como uma pessoa preta, tendo também o privilégio de de buscar a minha evolução, minha transformação a partir de processos terapêuticos, porque no Brasil a psicologia ela não é para todos também, então isso também é um ponto. É, Existem algumas possibilidades, mas elas são limitadas, então esse também é um privilégio, você poder ter um processo terapêutico. Outra questão, temos poucos profissionais pretos que podem atender, né, uma clínica, poucas pessoas que buscam esses poucos profissionais pretos. Então, assim, é um contexto que a gente precisa não exaurir, óbvio que a gente não vai exaurir aqui, mas iluminar essa questão desses processos culturais e excludentes, né? Te escutando, Bruna, ainda tem muito a se caminhar, mas muito caminho a ser feito, não é? A gente só está na pontinha do iceberg, não é? Porque assim, a gente precisa desenvolver, e aí eu falo como futura psicóloga, né? Uma promoção da saúde mental comprometida, né? Sim, Com a diminuição das desigualdades raciais. sim. Porque isso tem um profundo sofrimento quando você se vê desqualificado em certos sofrimentos psíquicos,
que não é porque a gente não viveu certo processo que ele tem menos valor. Então, a gente precisa ter um processo para além da escuta, mas Sim. para uma visão de como eu posso transformar essa visão desse paciente. Como que eu posso valorizar esse paciente? Como que eu posso estimular esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor a partir dessa situação para ele poder se desenvolver, né? Ter um desenvolvimento real desse paciente, não só nos mantermos como uma questão inerte só de escuta da dor, mas de uma possibilidade de ação e transformação na vida desse paciente para qualificar a clínica, para Uhum. diminuir esse sentimento de descriminalização, para Uhum. potencializar aquela situação para o paciente ele se ver como um potencial uma pessoa potente que pode passar por cima daquela dor, que pode influenciar outras pessoas, que pode ser um agente multiplicador de uma potência, de uma verdade, de uma situação que não pode ser desacreditada. Sim, sim. E não invisibilizada, né, Bruna, que é o que a gente tem falado bastante dentro dessa, né, no planejamento da nossa mesa, né, e buscar esse letramento racial, que é super importante num país como o Brasil, né? Sim, Muito que inclusive, bem. inclusive tem muitos processos de letramento gratuitos. Sim. Então, assim, quando eu participo de algumas temáticas que, nas apresentações da faculdade, eu acabo sempre citando para as pessoas justamente isso, assim, como um ponto de. é, como se fosse um ponto de interrogação, né, de estímulo. Tem muitos cursos online e que são possíveis da gente é, aprimorar o nosso conhecimento da questão da perspectiva do letramento racial, das Legal. perspectivas de classe e das perspectivas de gênero também associadas. Hum. Nós estamos hoje em dia com o conhecimento mais aberto, né, mais disponível para as pessoas. Isso é muito Sim, legal. uma perspectiva de ciência aberta mesmo, para poder dinamizar e ampliar Uhum. o conhecimento. Então, o conhecimento hoje em dia ele é acessível, ele tem cursos online, tem cursos, tem o YouTube aí que ele facilita muito a nossa vida. Então, assim, é uma questão que eu acho que os psicólogos eles precisam se ater a essas mudanças, né? As mudanças da ciência aberta, do conhecimento, da questão da sociedade numa promoção de saúde mental para a questão do racismo. Sim, Bruna, obrigada por hora. Obrigada a Vamos vocês. então seguindo aqui, né, na escuta, né, Nani, escutando tudo aí que a Bruna tem trazido, dos desafios. É, o que para você, né, dentro do estudo que eu estou tendo o privilégio de conhecer, conversando contigo, né, o que você vê, o estudo que você tem feito sobre a questão da pele, memória, escuta clínica, como que é o teu trabalho como psicoterapeuta dentro desse recorte de raça, Nani? A gente queria te ouvir um pouquinho também. Eu comecei dizendo, né, na minha apresentação que é, eu passei algum tempo trabalhando no Conselho Regional de Psicologia, no eixo de Psicologia e Laicidade. E, na época, né, existe um eixo de trabalho de relações raciais no Conselho de Psicologia, mas eu propositalmente escolhi o eixo de Psicologia e Laicidade não só porque é um tema que me interessa, eu falo estudar sobre ética e diversidade religiosa, mas porque eu acho que ter um corpo negro em outros lugares que não seja especificamente falando sobre relações raciais, né, é importante para tematizar as relações raciais. Então,
propositalmente eu escolhi esse eixo. E dentro desse eixo, né, de psicologia e laicidade, uma coisa que era bem importante que a gente observava nessas questões éticas, né, com os profissionais de psicologia, era a intolerância religiosa às religiões de matrizes africanas, e que é derivada do racismo religioso. Então, a partir daí, se percebe que não é só uma questão de você desconhecer ou ter preconceito com o que é diferente, mas com aquilo que é diferente tem uma origem, né, na cultura negra no Brasil. Então, para discutir, né, um pouco sobre isso, eu queria trazer uma. Hoje, né, eu queria trazer um conto do Machado de Assis, que se chama Mulher Pálida, e ele fala nesse conto, né, sobre como esse referencial, né, de palidez marca a busca do personagem principal e que leva ele até a morte, né? Mas, além de articular essa proposta do Machado, da psicanálise um pouco e da análise psicorgânica, eu gostaria de, antes de pensar sobre isso tudo, propor um exercício que é bem característico da nossa prática da APO, que é um pouco sobre imaginar algumas características, né? Então, eu gostaria de propor para vocês um exercício de visualização ativa. Então, eu vou pedir para vocês, né, se conectarem. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vai ser algo breve, não vai levar muito tempo. E vou pedir inicialmente só para vocês respirarem um pouco, né? Se conectar com o corpo, né? Se conectar onde vocês estão agora, com o suporte onde vocês estão sentados, e só respirar por alguns segundos, né? E quando vocês se sentirem à vontade, eu vou pedir para vocês convidarem a sua tela mental, trazer a sua tela mental, a sua própria imagem, a imagem do seu corpo. E diante, né, dessa imagem do seu corpo, vocês convidarem também um pouco da sua árvore familiar. Se vocês têm irmãos ou irmãs, que vocês possam também visualizar esses irmãos e irmãs, mas visualizar com toda a riqueza de detalhes, a cor da sua pele, o volume dos seus corpos, o volume dos cabelos, a intensidade, né, do brilho da pele, dos olhos de cada um de vocês, todas as características que vocês lembram de vocês mesmos e de seus irmãs, se vocês tiverem. Qual é, né, o tom dessa pele? O que que ela trouxe? Como é que você acessa os lugares? E os seus irmãos e suas irmãs têm algum tipo de diferença? Seja de tom, seja de volume, seja de textura. Houve alguma diferença ao longo da tua história, né? Se quando você era mais nova, você tinha a pele de determinada maneira e hoje o cabelo como era, como é. E depois de visualizar detalhadamente isso, pense nos seus pais, na sua mãe, no seu pai. E ainda que você talvez não tenha acesso ou não conheça o seu pai ou sua mãe, né, biológica, as pessoas que te criaram, né, suas mães, seus pais, sua mãe, seu pai, seja quem for, a cor, o volume, as texturas. Os sons também são importantes, né, porque a gente tem som, a gente fala, a gente se expressa de alguma maneira. E um pouquinho mais, só uma camada a mais, a gente pensar nos nossos avós, maternos e paternos.
ou aqueles que a gente considera nossos avós. Também cor, textura, som. E aí, diante dessa árvore que vocês foram construindo, percebam, né, quais são as relações entre essas pessoas, quem mais se afina, quem é mais diferente, quem tem mais conflito. E a gente vai fazendo essa observação pensando também em termos de tom, volume, texturas. Qual é a família que não tem, né, desafios, histórias difíceis, segredos guardados que boa parte conhece, mas continua sendo segredo? E esses segredos na família de vocês, eles têm tom, eles têm volume, eles têm textura, intensidade. Como essas pessoas, né, esses segredos, essas histórias se constroem imageticamente para vocês. Alguma vez vocês já pensaram sobre isso dessa forma? Pensando que a nossa família tem matizes de cor, que elas têm volumes diferentes, texturas diferentes, e que talvez a gente se afine ou se afaste de uma maneira que também passeie nessas camadas de tom, volumes e texturas. Então, diante dessa reflexão, eu vou pedir que vocês sigam respirando, mas voltando para essa conexão com agora, lembrando que a gente está integrada a essa rede de volumes, de texturas, de intensidades, e até que vocês possam abrir os olhos. E aí, diante disso, né, eu vou ler aqui um textinho que eu preparei para vocês, para nós aqui, para falar sobre isso. Primeiro, eu queria dizer, né, que a gente está falando de corpos, né, corpos que são racializados, todos os nossos, né. Quando a gente fala sobre relações raciais, a gente costuma pensar imediatamente sobre corpos negros, mas nós temos corpos racializados e eles têm acessos, né, a partir das matizes de cor que essas peles têm, né. E que, quando a gente fala, sobretudo, sobre corpos negros, é importante a gente lembrar que esses corpos eles têm uma história e que, por conta dessa história, que no Brasil passa pela colonização, pela escravização, é muito importante que a gente possa ter uma certa mesura para chegar nesses corpos, na nossa clínica, sobretudo. E aí eu trago uma palavra, né, que eu aprendi no terreiro, eu sou uma pessoa de terreiro, que é agô. A palavra agô, ela tanto significa licença, um pedido de licença, mas também de desculpa. Ela é uma palavra que encarna esses dois sentidos. Então, eu peço licença, agô, né? Porque quando eu toco um corpo, e na APO a gente acredita que a gente pode tocar um corpo também com as palavras, né? A gente toca um corpo que ele traz, né, uma história que começa muito antes. Então, eu peço licença para entrar, porque tocar não é apenas encostar a mão, é ouvir uma memória que pulsa na nossa pele e também é sentir o sopro desses que vieram antes. O corpo negro, ele é um território sagrado, ele guarda a cor da terra e do tempo. O cabelo carrega uma arquitetura do vento. Os músculos e ossos dançam com as águas, nosso sangue, com as folhas e com o fogo que moldou a nossa gente. Há cicatrizes e cantos, marcas e movimentos que sobreviveram a séculos de tentativas de apagamento.
Quando nós nos aproximamos, nós não levamos apenas técnicas, conceitos. A gente também leva a escuta desse silêncio, do som, da atenção, da entrega. A gente traz a consciência de que tocar esse corpo é também tocar as vozes que nele habitam, a das avós que costuraram as histórias nos cabelos e também a dos ancestrais que abriram caminhos. E cada gesto que resistiu à morte simbólica e física. A clínica, nesse sentido, quando ela se deixa atravessar por essa compreensão, ela deixa de ser um espaço asséptico e se torna um terreiro, um lugar de encontro, de cuidado, de reinvenção. E ali, né, a cada respiração, nós temos um encontro com o prazer de existir. Cada olhar para esse outro é um convite para habitar a própria pele. E cada toque uma possibilidade de devolver ao corpo o direito de ser casa e de ser raiz. Machado de Assis, ele foi um escritor negro do século XIX, e ele fala sobre a história de um protagonista que ele vai fixar o seu olhar numa mulher, numa moça pálida que rejeita o amor dele. E a partir daí ele passa a perseguir esse significante, a palidez, na busca de um objeto amoroso. Ele vai atrás da moça mais pálida do mundo, até encontrar, por fim, a pálida morte. Considerando o significado da palavra pálida como aquela que não tem cor e analisando as relações raciais no Brasil, a proposta é refletir sobre como as dimensões de cor e raça elas incidem sobre o nosso imaginário, estimulando a esses corpos negros a perseguição de um ideal branco, muitas vezes conduzindo à aniquilação. Então, a ideia é defender que os processos de resgate e subjetivação, especialmente das pessoas negras, devem redefinir e deslocar os parâmetros de construção identitária, partindo de uma escrita que recupere cada história ancestral a partir do corpo e das próprias narrativas. Com isso, aponta-se para a importância de refletir sobre a delicadeza necessária ao escutar e tocar esses corpos. Esse personagem, né, Máximo, o nome dele era Máximo, recusado pela Eulália, essa mulher pálida, ele encontra essa obsessão, né, a partir do momento em que ela o rejeita por ser pobre. E lendo essa busca amorosa através da luz das relações raciais no Brasil, ela encarna o mecanismo pelo qual o ideal branco se impõe como o horizonte de completude, mesmo que a consecução desse objetivo signifique afastar-se de si até a sua própria aniquilação. E aí a gente tem a Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista negra, e que vai descrever essa experiência como uma experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em sua perspectiva, submetida a exigências e compelida a expectativas alienadas. Essas são palavras da Neuza. Para ela, né, o se tornar negro tem a ver com resgatar a própria história e se recriar a partir das nossas próprias potencialidades. Uma outra psicanalista negra, Exeldina Nogueira, ela vai dizer que esse olhar, que é atravessado pelo racismo estrutural, ele atua como uma ferida narcísica, que marca o corpo negro, moldando imagens internas permeadas pela autonegação e pela necessidade de aproximação de um modelo branco. E que essa colonização do imaginário, ela afeta não só a autoestima, mas também o desejo. Então, essa trama simbólica que o Machado de Assis descreveu lindamente, né, a partir da observação da época dele, ela vai informar que esse modelo, né, o modelo centrado nos ideais de branquitude, ele vai
também desembocar no corpo e nas emoções. E para falar sobre isso, né, eu gostaria de trazer um pouquinho, né, sobre o meu trabalho de conclusão de curso em APO, que fala sobre como o meu próprio corpo chega nessa formação em psicoterapia, né, tenso, desconfiado, né, trazendo os meus contratos antigos de silêncio, de vigilância, de tensão. E não é incomum, né, que no setting terapêutico os corpos negros tragam, né, junto com as suas histórias pessoais, essas marcas, que é uma marca de uma pedagogia social que desloca o amor próprio para fora de si, perseguindo esses outros ideais, como a palidez que o Máximo vai perseguir, né? E é nesse caminho que a APO oferece uma outra possibilidade, né? É integrando a psicoterapia corporal, né? Psicanálise, psicologia humanista, ela vai entender o corpo como um texto vivo, onde a sensação, o sentimento e as nossas memórias, nossas histórias, as situações, elas vão se encadeando para permitir a simbolização e a emergência do nosso orgânico profundo, né? Ou do inconsciente, como outras linguagens vão chamar. No caso do corpo negro, essa escuta, ela precisa ir além dessa dimensão intrapsíquica e reconhecer textura, cor, ancestralidade, história como uma parte constitutiva da subjetividade do processo terapêutico. No meu caso, eu não tive, né, nem na minha primeira experiência de análise, nem na atual experiência de análise, uma experiência como uma analista negra, mas eu encontrei alguém com uma escuta sensível e alinhada às minhas necessidades. Alguém que pôde ouvir as questões raciais e sociais que me atravessavam e criar esse território de encontro, potência e ampliação de consciência. Então, percebendo, né, um psicoterapeuta que percebe que tocar um corpo negro é tocar um território sagrado, íntimo, revestido de afetos e afetações e histórias, ele é fundamental para compreender essa mesura, essa reverência que é necessária para chegar até ele. Porque o toque ele pode evocar memórias de invasão, de controle, mas também pode ser vivido, né, como uma possibilidade de reparação, desde que mediado por uma escuta ética e politicamente consciente. E porque, né, é inseparável, né, dessa escuta um compromisso com a libertação. Então, essa delicadeza necessária no toque de um corpo negro, na escuta de um corpo negro, para mim, ela se sustenta em quatro gestos. Reconhecer a cor como organizadora da experiência social, e aí eu estou falando de todas as cores, né? Sendo pardo, branco, negro, a cor ela organiza a nossa experiência social. Valorizar as texturas de pele, do cabelo, da voz, acolher a diversidade de trajetórias na vivência da negritude ou branquitude e conectar-se à ancestralidade como força que ancora e expande a subjetividade. E quando eu estou falando em ancestralidade, eu estou falando sobre todos os que vieram antes, porque a ancestralidade todos nós temos. Então, só para finalizar, né, o desafio, a beleza está em criar um encontro terapêutico, um campo onde o corpo negro não precise se neutralizar para ser acolhido, mas ele possa ser sentido e narrado a partir da sua inteireza. Um espaço onde ele possa abandonar a perseguição ao ideal pálido e reconhecer-se inteiro em sua cor, memória e seu ritmo. É isso. Ok, Nani, muito obrigada aí pelas tuas palavras, reflexões, colocações, não é? E esse alerta do cuidado da gente, como psicoterapeuta, também perseguir uma certa palidez, dentro do setting terapêutico e deixar de reconhecer todos esses elementos que você trouxe aqui, né? De cor, memória,
ancestralidade, como a experiência desse paciente que está na nossa frente, né? Obrigada aí, Nani. Vamos seguir então para o nosso colega Robson. Vambora. Robson, está na escuta, Cá Robson? estou, cá estou. Você trouxe uma frase que me impactou muito na preparação dessa mesa, que tem a ver com essa questão de que o racismo chega antes da pessoa, não é? E acho que a partir dessa perspectiva, quem pôde ler o texto que a gente mandou por e-mail, não é? Eu queria que você trouxesse, né, como que essa percepção se construiu na tua história pessoal, né, no teu processo de se perceber como um homem negro. E como isso impacta hoje a tua escuta clínica, a tua leitura da subjetividade, enfim, acho que seria legal aí você estar complementando com essa tua experiência pessoal e profissional. Ok, Andréia. A gente estava conversando, né, nessa elaboração, e de fato, né, quando um corpo negro chega nos espaços, né, o racismo já nos espera ali, né? Essa constatação, né, isso eu fui me dando conta ao longo da minha história, como Nani colocou, e Bruna também, que eu também cumprimento e parabenizo pela fala, que foi ótima também. Eu fui percebendo isso atento, né? Sempre muito atento aos modos de construção da sociedade, percebendo um ideal de branquitude sempre presente, a linguagem, né? O uso e o referencial da linguagem que nos banha, que nos constituiu. Do ponto de vista prático, né? Eu cresci, né, nasci na periferia carioca, numa comunidade carioca, numa favela carioca, e cedo eu comecei a me perguntar sobre aquilo, né? O porquê dessa diferença? O que que acontecia ali, né? Por que que estávamos ali? Eu comecei a perguntar essa geografia, né, que o racismo vai fazendo nas cidades. Por que que estávamos ali? A minha família estava ali. Logo eu comecei a frequentar para estudar, né, cruzar a periferia carioca, mais precisamente num bairro chamado Acari, para a zona sul do Rio de Janeiro, atrás de estudos de escolarização. E a Bruna mencionou, né? Eu sou também filho da PUC, né? Vários aqui são filhos da PUC, atrás de escolarização. E eu ficava me perguntando sobre isso, né? Era uma questão que eu me perguntava também. Por que que estávamos ali naquela situação, naquela realidade, de um contraste tão gigantesco? Por que que para eu ir para o teatro, se eu queria assistir uma peça no teatro, invariavelmente eu tinha que sair num dia e voltar no outro. Eu jamais poderia ir num teatro e num dia e voltar no mesmo dia. Eu não poderia assistir nenhum espetáculo. Isso tudo eu me perguntava, né? E estava sempre muito atento, né? A esses efeitos, né? Acho que a Nani fala uma coisa muito bacana, que o corpo vai, essa escrita do corpo, né? Que se constrói por narrativas, eu gostei disso, né? Essa escrita que vai se dando corpo e narrativas, né? E a percepção de que chegar nos espaços, né, era como se era um corpo estranho que estava chegando nos espaços, né? Isso vai me acompanhando por muito tempo. E isso eu comecei a ter uma atenção maior, né, a esses aspectos, a questão de logo, né, perceber a questão de estatísticas de mortes da população negra, violência. Por muito tempo, né, acho que essa questão da linguagem, por muito tempo eu me dizia, enquanto um homem, né, eu me dizia como moreno, né, quando as pessoas me perguntavam, eu usava a expressão moreno. E depois eu fui entender, né, que na verdade essa expressão no Rio, eu não sei agora, como com esse debate todo, com essa discussão, no Rio todo, a gente é moreno de praia, né? Depois eu fui perceber, né, o quanto que o moreno vem carregando na linguagem essa matiz do racismo, né? Foi somente a partir de uma experiência analítica e de muitos atravessamentos psíquicos, né, que eu pude, então, me dizer, enquanto um homem
um homem negro, né? Porque eu tive uma pessoa, né, que pôde escutar, é, apesar, né, de também como a experiência da Nani, eu vou buscar, eu me encontro com um psicanalista branco, mas que ele pôde escutar, né? Ele pôde, de alguma maneira, escutar essa dimensão, né? É muito interessante, porque eu lembro até hoje, né, quando eu puxei essa temática, ele falou para mim assim, até que enfim, quer dizer, ele tava aguardando que isso aparecesse, por que que não aparecia? E ele me escutou, né? Ele me escutou desde o início, quando eu bato na porta do analista. Eu acho que isso é uma questão importante para colocar, que é a temática da clínica acessível, né? E eu chego com esse analista trazendo as minhas dores, né? Como eu coloco, dessa realidade, né? Eu vou buscar um analista, que era onde eu tinha, né? Onde eu encontrei, na Zona Sul Carioca, mais precisamente no Horto Botânico, no alto do Horto Botânico, uma realidade que eu fiquei impactado com aquilo, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu costumo dizer, enquanto eu estava na recepção, eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vim, onde eu fui me meter? Eu comigo pensando, né? O que que eu vim me meter? Esse cara vai me dar vai dizer, vai pro teu canto, o que que tá fazendo aqui? Eu falei, gente, o que que isso vai dar, né? E eu vendo na recepção as pessoas com uma realidade totalmente diferente da minha. Mas aí isso me acompanha até hoje, né? Essa é uma característica da população negra que, se não tiver, acho que não anda, não avança. Falei, bem, eu e meus pensamentos, né? Falei, eu já estou aqui, eu já estou aqui. Eu pensando comigo sozinho na sala, na antessala do analista. Eu já estou aqui. Não por não, eu já tenho. Vai que ele me fala assim e me aceita para fazer análise com ele, eu vou arriscar. Eu não tinha um puto. Desculpa, eu não tinha. Falei, como é que eu vou pagar isso? Eu cheguei para o analista, né, relatei meu sofrimento, né, e com certeza é, essa experiência só foi possível, né, uma análise que vai até o final, porque eu não tenho dúvida nenhuma que nesse primeiro momento em que esse analista me aceita para análise, eu cheguei a fazer uma mudança, nós mudamos até de casa, né, porque o consultório era num bairro, eu mudei para outro consultório no mesmo bairro, e eu tenho certeza que isso foi escutado desde o início, né? Isso foi escutado desde as primeiras entrevistas e ao longo do meu processo. E foi isso que me possibilitou depois me dizer como homem negro, porque eu não me via como um homem negro, né? Resultado desse caldo estrutural de sociedade, mas eu pude encontrar um analista branco que pôde me escutar, né? Que pôde pegar essa dimensão. Então, enfim, né, só para dar um preâmbulo, né, que a gente poderia ficar falando aqui ainda muito, né? Isso eu fui percebendo esses aspectos. E como profissional, né? Depois, já como profissional, o meu carro é parado nas abordagens policiais, né? E meus documentos não são pedidos. Então, isso. A gente chega nos lugares, nos restaurantes, né? Assim, tem sempre um olhar assim meio que, né? É sempre um estranhamento que nos acompanha quando a gente vai chegar, né? Então, que é isso, né? Acho que essa dimensão do racismo que nos constituiu enquanto sociedade, enquanto sujeitos, e que o corpo negro ele transita pela cidade e esse estranhamento vai chegando, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Enquanto profissionais, enquanto psicanalistas, enquanto psicoterapeutas, poder escutar essa dimensão. Tem uma coisa, André, depois eu preparando a nossa fala, eu me recordei, né? Eu cedo, isso minha mãe me passou, né? A importância do estudo. Minha mãe é uma mulher negra, retinta, empregada doméstica, e eu escutava muito, né? Ela falando, ela foi empregada doméstica na Zona Sul Carioca, e a família que ela trabalhava era a família era de uma tradutora juramentada, e os filhos estudavam nos colégios da Zona Sul Carioca, e daquilo tudo, né? De tudo que minha mãe falava, o que que ficava para mim, né? A importância da educação e da escolarização, né? Então, e ela me transmitiu isso, né? E ela falava dessa importância. E cedo, então eu sempre estudei, né? Eu sempre busquei estudar. Eu fui fazer curso de idiomas, né? Eu estava fazendo um curso eu fui fazer uma graduação, eu fui fazer pós-graduação e eu não conseguia entender por que eu não
consegui um lugar no mercado de trabalho, né? Eu não consegui um lugar no mercado de trabalho, eu só fui o primeiro, e eu procurava muito, como Bruna relatou, eu bati em muitos lugares, né? Eu fui bater em joalherias importantes no Rio de Janeiro, e eu vi assim, poxa, eu tinha me qualificado, né? Eu tinha uma qualificação, eu falava inglês, eu estava com curso de pós-graduação na PUC, mas eu não conseguia um lugar no mercado de trabalho. E eu sou desse tempo, né? Primeiro eu tenho que dizer isso, eu sou desse tempo, mas houve uma época, eu sou desse tempo, mas houve uma época que se dizia a tal da boa aparência. Isso hoje não tem mais, né? Mas no anúncio de jornal, uma das exigências era a boa aparência. Depois eu fui entender o que que significava essa boa aparência. Quer dizer, que já nos aguardava na entrevista de trabalho. Já estava ali me esperando. E depois eu fui entender por que que o único trabalho que eu consegui que me aceitou, e eu era um pós-graduado, né? Foi uma hamburgueria norte-americana, que foi o único trabalho que eu consegui no ao longo do Rio de Janeiro, né? Para limpar, né? Vocês não fazem ideia o que, que é o trabalho numa hamburgueria depois que ela fecha. Foi o único lugar que me aceitou. Isso para responder um pouco sua pergunta. E eu estava fazendo, eu estava na graduação, né? Eu já tinha um curso de idiomas, enfim. É isso, né? Essa engrenagem de uma sociedade estruturada no racismo que está o tempo todo disposta a triturar corpos e a não dar espaço. Então, só para fazer um aquecimento aqui, porque a gente poderia ficar, como você puxou, né, André, puxando muitos elementos aqui, mas eu não vou me estender mais. Eu vou só por aí. Nossa, isso fez você me lembrar do meu primeiro estágio, que a gente tinha que colocar essa boa aparência. A E boa tinha aparência. exatamente esse viés. E anos Exatamente. depois, Exatamente. quando eu trabalhei com o tema de diversidade e inclusão dentro das empresas, eu vi o contrário, mas a gente não encontra negros qualificados. E a gente, como assim, né? Quase Exatamente. houve uma briga ali naquele momento, porque de fato existe um conjunto de preconcepções que impedem, não é, de ver a qualificação para além da cor da pele, não é? E isso Exatamente. é muito sério num país que metade da população é negra, não é? Então, Mais da, como a gente mais da constrói a metade. inclusão, não é? Mais da metade, é. A minha mãe É, sempre me dizia que eu tinha que sair com a. Isso é uma realidade, né? Que a população uhum, negra vive, né? Que eu tinha que, sim, ao sair, tinha que sair com a carteira de trabalho. Depois eu fui sim, entender, né? Eu levei, aquilo me interrogava, eu passava, isso tudo eu levei para o consultório, né? Eu levei para o analista. Isso me sim. interrogava, porque eu tinha que sair com a carteira de trabalho, depois eu fui entender, porque se eu não saio com a carteira de trabalho e eu encontro com a polícia, né? Eu sou, Você eu sou um bandido, eu sou bandido, já começa com esta fala, né? Já já é parte por aí, bandido, não né? Eu é? não sou suspeito, eu sou um criminoso. E a É gente tem hoje isso. as estatísticas de violência, o Sim, maior número de índice de morte da população negra são nas abordagens policiais. Então, depois a gente vai entendendo esses elementos todos. Então, sim, como que é importante para o psicoterapeuta, para um psicanalista, poder escutar isso, reconhecer isso como dor que atravessa seu corpo, atravessa sua subjetividade e constitui sujeitos e gera sofrimentos, né? Então, acho que a importância desse espaço, a gente poder estar aqui, poder pensar isso, eu penso que é fundamental, né? sim. Essa sensibilidade de validar essas experiências. Elas não são delirantes, né? Por mais que elas Não. sejam difíceis, como o Nani colocou, é importante não neutralizá-las, né? Dar o devido lugar e escutar o sujeito a Uhum. partir desse lugar. É. E aí, aproveitando, Robson, assim, na tua experiência, visão de vida e profissão, o que que um psicoterapeuta precisa reconhecer em si para não reproduzir esse modelo Ó, vigente na cultura, não é? Com os seus, analisando, seus clientes, que vêm com questões raciais, não é? O que que você acredita que é importante um psicoterapeuta? Nós, né, nós somos uma comunidade de analistas psicoorgânicos que vivemos muito a questão da experiência no nosso corpo, de sensações, sentimentos. O que que você nos diria? essa pergunta é ótima, né, Andréia?
uma pergunta que a gente ficaria aqui o dia todo discutindo. Antes de mais, é importante, eu penso que é fundamental, né? A formação do profissional, ele poder fazer, ter esse olhar para esses elementos dentro dele, elementos afetivos, né? Acho que você aborda essa questão. É, eu penso que é importantíssimo lembrar, né, que acho que essa ver-se como um sujeito racializado, né, como um sujeito branco, também é você pensar que esse lugar lhe possibilitou privilégios, né? Lhe possibilitou marcas também, né? Você traz marcas dessa experiência, do mesmo modo que a população negra traz marcas, o sujeito não negro, ele também tem marcas a partir desse lugar. E poder, antes de mais nada, reconhecer essas marcas por estar nesse recorte racial, se racializar, né? Se racializar é perceber esses elementos, como você relatou, né? Como você trabalhava na empresa, no RH. Você perceber de que maneira você foi impactado estando, né, racializado enquanto uma pessoa branca, né? E, naturalmente, isso tudo precisa ser repassado do que também te banhou a partir dessa experiência, porque você foi banhado pela linguagem, você recebeu informações sobre população negra, sobre negro, você está numa sociedade, né, que o racismo a estruturou, né, estruturalmente racista, e você está num outro polo. Então, poder pensar esse lugar, poder se pensar nesse lugar outro, e você identificar esses elementos que te constituíram, eu penso que é fundamental para poder se aproximar dessa temática e conseguir escutar essa dor que vai te chegar de um sujeito que está, né, num outro recorte racial. Isso a gente pensando, né, enfim, a gente precisa se racializar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sim. Então, eu acho que passa por aí, sabe, o André? Agora, assim, em resumo, é, isso tudo precisa passar por uma experiência, por um recorte de aprofundamento das experiências inconscientes de cada um, de que isso tocou no corpo de cada um, nos seus afetos, o que isso marcou, né? Acho que não vai ser somente na teoria, né? É importante o letramento, como a gente falou em alguns momentos. O letramento diz, né, desse contato com o livro, com a literatura, com o vídeo, com música, com relatos, mas isso precisa ser atravessado na experiência subjetiva de cada um a partir da sua experiência clínica, antes de mais. Esses outros elementos eles vão acrescentar, mas isso precisa ser atravessado no mais profundo de cada um, a partir das marcas que cada um traz no seu inconsciente e que afeta corpos e que afeta os corpos. Eu penso que é por aí, sabe, Andréia? No tripé da É, formação, né? O não. tratamento, o estudo permanente e a sua supervisão. E aí, talvez se a gente pudesse usar essa palavra, essa frase, né, que você trouxe, né, do racismo chega antes da pessoa, é eu poder olhar para o meu racismo, que talvez Exatamente, ele esteja chegando antes exatamente. da construção e da realização desse papel como psicoterapeuta, não é? Então, como que eu crio esse grau de consciência para que eu seja um fator de soma e não um fator de constituição desse racismo, de permanência dele, né? Exato. A Isildinha fala uma coisa que eu gosto muito, né? A Nani Uhum. Isildinha Batista, que é uma das referências, né, no estudo, ela lança uma pergunta que ela diz assim, isso é para todos, né? Isso é para todos. Ela diz assim, cada um tem que se perguntar que tipo de racista sou eu? Isso. Essa pergunta é para todos, veja bem, é para todos. É. Por que que ela lança essa proposta que eu gosto muito? Porque a gente está pautando que foi o racismo constituiu a nossa sociedade, né? Marcou todos. Agora a gente tem que Sim. conseguir identificar de que maneira que a gente foi marcado. E a minha marca foi essa. Eu me falei por muito tempo como um homem moreno. Eu não conseguia me falar enquanto um homem negro.
né? Eu fui me dizer negro dentro de uma experiência psicanalítica, a partir de uma análise. Então, cada um tem que pensar da sua parte, quais foram as marcas que você carrega até hoje. E essas marcas são inúmeras. É importante ficar sempre atento nas marcas da linguagem, né? Sim, Assim, só de curiosidade, só encerrar rapidamente, sim, por favor, diga lá, há pouco Robson. tempo, isso do século XXI, né? Século XXI, uma grande confeitaria aqui da cidade, ela anunciou, né, um bolo que o bolo se chamava, era um bolo de chocolate, mas o nome do bolo era Preto de Alma Branca. Século XXI, você está entendendo? Eu rapidamente, né, mandei uma mensagenzinha assim, eu sou elegante, sabe? Eu mandei uma mensagem em Uhum, off. Eu podia fazer um escarcéu, mas eu mandei uma mensagem assim no direct, o que que representava aquilo. Isso assim, uhum. o bolo sumiu e depois ele foi rebatizado, né, É, naturalmente, com um bolo de chocolate, com recheio, sei sim, lá o quê. Mas pronto. o bolo tinha, pensa, século XXI. Negro de É, alma branca. São esses pequenos é, elementos, né? Quando a gente, depois eu fui me dar conta disso. No Rio, por muitos anos, eu falei do samba do crioulo doido, como uhum, carioca. Por muitos anos eu repeti essa frase, eu não me dava conta, do mesmo modo que a nega maluca existe até hoje. Até que nos sim, meus estudos, né, pós-graduados, eu vou me encontrar com a literatura que vai dizer que o samba do crioulo doido e o bolo da nega maluca falam de uma população negra que é liberta sem um horizonte e que perambula pela cidade com uso de substâncias porque não tem perspectiva de vida para sua família e que não tem cai. acesso, né, E que É, o doido, o samba do crioulo doido e a nega maluca é porque perambulam diante de angústia e sofrimento, sim, alcoolizados e caem, e caíam na cidade e morriam. uhum, Porque a vida não tinha perspectiva. Percebe? Quer dizer, é para a gente poder reconhecer esses elementos de linguagem que nos constituem, a cada um de nós. Lógico que uhum, depois que eu aprendi isso, eu não falo mais o bolo nega, a nega maluca, nem o samba do crioulo doido, que no Rio a gente, não sei se ainda, se isso usa muito ah, até hoje. Eu falei por muitos anos. E a população negra fala, porque a gente não sabe. Porque isso nos banhou. Esse elemento de linguagem constitui inconsciente, constitui o nosso aparelho psíquico e marca os corpos. Então, do ponto de vista, você está falando do psicoterapeuta, ele precisa reconhecer essas marcas. Né? E essa pergunta, que tipo de racista sou eu? Porque a gente está aí é, nesse espectro. exato, exato, ter essa coragem, né? Gente, eu ficaria conversando o dia inteiro com essas três pessoas maravilhosas que eu estou tendo o privilégio de trocar. Vocês não imaginam o quanto que a gente trocou antes desse encontro e o quanto que a gente vai trocar mais aí. Então, agradecer a cada um de vocês, todas as palavras que vocês trouxeram, porque assim, a gente precisa iluminar os nossos inconscientes, não é? De sensações, sentimentos, de imagens que são super importantes para a nossa clínica. Eu queria, antes da gente passar para as perguntas, que vocês podem fazer tanto no chat quanto levantarem a mão, e eu vou aqui buscando dar voz para cada um de vocês. Acho que no próprio chat tem muitos agradecimentos à Bruna, pelos cursos e pelas referências bibliográficas. Acho que é legal. Então, se vocês não acessaram, tem várias referências aí super importantes. Os parabéns para a Nani, a nossa querida da PO, que nos abrilhanta sempre com mais conhecimento sobre raça e escuta sensível, a sensibilidade que você tem, não é? Todo mundo aqui te elogiando bastante, Nani. E a Robson aí, também os parabéns, está recebendo, o quanto está sendo incrível, o quanto está sendo importante essa fala de vocês para a nossa ampliação profissional com psicoterapeutas mais contemporâneos deste mundão. Bom, gente, agora são 11h23, certo, gente? Nós temos aí um pouquinho mais que meia hora para que
vocês possam trazer as suas perguntas. Quem quer fazer perguntas para os nossos painelistas? A Adriana já levantou a mão aí. Então, vão preparando suas perguntas. Adriana, abre o seu microfone para trazer a sua pergunta. Para quem que você quer fazer essa pergunta? Olha, bom dia, né? Bom, voltando aqui, eu não gostaria de direcionar a pergunta especificamente para nenhum dos três. Eu vou lançar e aí, enfim, quem sentir aí que tem alguma coisa para me devolver, pode ser assim? Claro, claro que sim. Então é o Bem a seguinte, eu pior. fiquei pensando, né? Quer dizer, tem uma opção de câmeras fechadas, eu não conheço todo mundo, mas nós aqui como plateia, né, como participantes, escutando vocês, né, somos majoritariamente brancos, né? E aí eu queria saber o seguinte, eu fiquei pensando nessa coisa que o Robson trouxe muito interessante, né? Que tipo de racista sou eu, né? Acho que é a pergunta número um, né, para todos os brasileiros, né, nesse processo de admitir a sua racialização, tanto o Robson deixar de ser moreno da Praia Carioca, sei lá, jogador de frescobol, entender que está falando de uma herança, né, racial e que isso tem um lugar, mas a gente, né, quer dizer, nós brancos, eu acho que tem além da questão da pergunta da especificação de qual é o meu racismo, eu acho que todo mundo se parar 5 minutos para pensar vai encontrar, né, se for honesto consigo mesmo. Mas para além disso, né, eu acho que assim, tem uma característica muito perversa na sociedade brasileira, sobretudo em quem está nos lugares de privilégio, como nós, brancos, né, que é fazer de conta que isso não está acontecendo, né? Quer dizer, se um homem negro como Robson pode, de alguma maneira, fazer de conta que não é um homem negro, para a gente que é branco, a coisa mais fácil do mundo é naturalizar o lugar de privilégio e fazer de conta que isso não é um lugar de privilégio, né? Então, assim, quando a gente se pergunta que tipo de racista sou eu, a gente admite que está inserido numa sociedade onde o racismo estrutural é uma das marcas principais, né? Se a gente for definir o Brasil em 5 características, essa terá que ser uma das primeiras, né? Porque é extremamente marcante, né? Eu sou formada em história originalmente, né? E tenho muito, uma das coisas que eu sempre quis estudar, acabei não seguindo por aí, foi essa coisa, né? Eu sempre pensava no o dia seguinte da abolição, né? Que surreal que foi num país abandonar uma monstruosidade, uma quantidade imensa de pessoas ao Deus dará, sem trazer nenhuma condição de se inserir nessa sociedade, né? A não ser vagando pelas ruas e ganhando apelidos, etc, né? Então a minha pergunta, né? Falei um pouquinho porque eu estou aqui pensando um monte de coisa nesse período, mas a minha pergunta é: quais são os caminhos? E aí a Bruna trouxe uma dica ali que eu não consegui anotar, depois eu vou pegar lá no chat de letramento, assim, quais são os caminhos para as pessoas brancas que são fundamentais nessa luta, porque não haveria racismo se não tivesse um monte de gente achando que é natural que a sociedade seja assim, né? Quais são os caminhos de letramento para nós, né? Quer dizer, se a gente é antirracista, senão a gente não estava aqui 10 horas da manhã num sábado de Jogo do Brasil, né? Se a gente tem essa questão, essa busca, qual é o caminho para nós, né? Quer dizer, não basta o Robson entender que ele é um homem negro, eu tenho que entender que eu não só sou uma mulher branca, como se eu não fosse. Eu só não sou homem, né? Assim, na escala de privilégios, né? Eu tô no segundo patamar, mas assim, é isso, né? Eu falei isso no Café Psicorgânico, né? Uma vez atendi um homem negro retinto de 2 metros de altura, que morava, não sei se ainda mora, mas no mesmo bairro, isso foi muitos anos, no mesmo bairro que eu. E a primeira coisa que ele me disse quando ele sentou no meu consultório foi o seguinte: olha. Todos os dias da minha vida, uma mulher agarra a bolsa quando vai cruzar comigo numa calçada. Todos os dias da minha vida, uma pessoa, pelo menos uma pessoa, atravessa a rua para não cruzar comigo. Eu queria saber como é que você vai lidar com isso, né? E assim começou esse processo de terapia, né? Porque era isso, ele já saiu logo escancarando, né? E eu, bum, tive que me organizar ali para lidar com aquilo, que de fato jamais saberei, né? Então, assim, eu jamais saberei no meu corpo e na minha pele, mas posso intelectualmente aprender. Então, por favor, dicas, sugestões e caminhos. Quem gostaria dos três queridos?
Vamos responder, vai recolher toda, vamos direto, André, o que você prefere? O que você sugere? Pode responder? Vamos direto, vamos direto. Depois, no final, o Robson vai fazer uma leitura de um texto, né, Robson? Isso, Adriana, acho ótima a sua questão, acho maravilhosa essa questão que você traz, é exatamente isso, né? Esse relato do paciente que você atendeu. Eu diria o seguinte: acho que a primeira coisa é a gente considerar que a democracia racial é uma falácia, né? Eu acho que a primeira coisa é partir disso. E na sequência, poder parar para pensar, né, nesse lugar de privilégios, né, que de alguma maneira o sujeito se encontra, você se encontra, né? Então, e identificar e localizar dentro de si, né, dentro da sua educação, dentro da sua história, os pontos em que você foi banhado com esse olhar e com essa marca do racismo, né? Que, como você bem lembrou, né, que eu puxei, se isso estruturou, se isso organizou a nossa sociedade, a gente está marcado por isso, estamos todos marcados. Então a gente tem que fazer esse trabalho de identificar de que ponto você está, como que isso marcou a sua experiência subjetiva e o mais íntimo da sua subjetividade no seu inconsciente, né? Eu tenho que trazer aqui depois eu peço que vocês busquem a história de um médico que foi o diretor aí do Museu Histórico que queimou aí na Quinta, né? João Batista de Lacerda. João Batista de Lacerda, isso logo após o período de escravização, 1911 teve o congresso chamado Congresso Universal das Raças. E nesse congresso estavam as nações escutando, né, decidindo os projetos de modernidade. E o João Batista de Lacerda, então no governo do Marechal Deodoro, ele vai representar o Brasil e a proposta que ele leva para esse Congresso Universal das Raças em Londres, 1911, era que a modernidade do Brasil ela se pautava numa única proposta, né, no desaparecimento da população de negros e mestiços. Essa foi a proposta do João Batista de Lacerda. Então, assim, isso para lembrar que é isso que a gente herda, né? Isso tá na nossa sociedade, está na nossa história, isso nos marca. Então, a primeira coisa é identificar isso. Identificar também em afetos, né? Como você relatou, porque é isso, né? Se aproximar de um corpo negro para muitos, né? É essa experiência de abjeção, de terror, né? Ou um outro extremo, né, de corpos que são fetichizados, né? E Lélia Gonzalez vai falar disso também. Então, poder localizar isso, né, essa trama racista, eu penso que é um passo importante para os sujeitos não negros, né? Pensar essa parte e é uma maneira de contribuir nessa luta antirracista, né? Isso para deixar para os colegas falarem também, porque a gente depois pode discutir mais. Obrigado pela pergunta, eu achei ótima questão. Obrigada, É, Robson. Vai lá, Alane. eu queria só, né, me juntar ao Robson e lembrar, assim, a Adriana perguntou, né, qual é o caminho. E acho que passa por esse que o Robson falou, né, que é da autoconscientização, que é também esse processo de racialização. Porque, repito, quando a gente pensa em raça, a gente pensa que a gente está falando do outro, do negro, do indígena, né? Mas entender que raça é um fenômeno cultural. Portanto, né, a pessoa branca também deve ser racializada. Eu acho que fala sobre essa importância, né, de entender aí sim, né, a dimensão do privilégio, da branquitude, e sobre isso, né, a Lia Weiner Schuckmann, ela tem um livro maravilhoso que é a partir da tese de doutorado dela, que se chama Do Encardido ao Branco Branquíssimo. Nesse livro, a pergunta, né, logo na introdução, quando ela vai fazer uma análise de implicação da tese dela, ela vai dizendo que a pergunta de pesquisa qual é o tipo de privilégio que uma pessoa branca tem? E ela vai perguntar isso desde a pessoa em situação de rua até a pessoa da 400, sociedade quatrocentona paulista. E aí ela, né, traz o exemplo, né, de que mesmo uma pessoa de situação de rua que ela entrevistou diz: meu privilégio é poder entrar no shopping e fazer xixi, fazer as minhas necessidades. Então, mesmo numa situação de miserabilidade,
uma pessoa que tem a pele branca, né, ou seja, racializado como branco, ele tem um privilégio em relação a uma pessoa negra. Ela vai discutir sobre isso, né, na tese dela, e ela diz que ela só conseguiu fazer essa tese, essa é a questão da análise de implicação, porque ela é uma pessoa branca. Porque se ela fosse uma pessoa negra, uma pessoa branca não teria, não se sentiria à vontade para falar sobre o seu próprio racismo. Então, se racializar e, né, se colocar nesse lugar, antes de qualquer letramento intelectual, é importante esse letramento, essa racialização subjetiva. Isso eu acho que é fundamental. Oi, Posso eu falar uma coisinha? Bruna, posso falar uma desculpa. coisinha só a respeito do que a Nani falou? Posso? Sim, sim, claro. Com licença. Nani, eu achei muito interessante aquela árvore genealógica que você sugeriu que a gente fizesse na visualização, e eu fui pensando nisso, né? E a minha família tem uma característica, é uma família branca, em toda, né? Quase toda, mas enfim, é uma família de imigração recente. Então, eu tenho uma linhagem da minha família, que é a parte da minha avó materna, que é inglesa, que migrou para o Brasil há relativamente pouco tempo. Então, eles são todos louros de olhos azuis. Então, na minha família tinha uma coisa muito louca, que era assim, uma hierarquia de beleza baseada em quem era mais parecido com essa linha da família. Eu sou uma das que tem cabelo escuro e olho escuro. Olha que loucura, né? Quer dizer, mesmo dentro de uma família branca, quanto mais europeu a pessoa é, Sim. mais bonita ela é considerada. Isso é uma coisa assim surreal, né? Porque é isso, tem toda uma é, entre o branco e o branquíssimo, né, o mais europeu e o menos europeu, tem um olhar hierárquico, né? Isso está em tudo, está em tudo. Muito bem colocado. Muito bem. A Denise tem Bruna, a Denise você tem uma- quer... Desculpa, Rô. Sim, então, eu gostaria de compartilhar também uma alternativa para além da questão da gente exercitar as bibliografias, processos formativos, entre letramentos e oficinas e mesas redondas. Eu acho que uma das principais saídas assim de superar esses desafios que assim é um processo, né? Eu acho que seria, para além da validação, reconhecer as potências e não somente as dores desse paciente. Como você citou essa questão desse seu paciente, que é, para gente que é negro, muito natural. Eu tenho um irmão preto também, e a minha mãe, como a mãe do Robson, falava para o meu irmão adolescente que ele tinha que sair de casa com a identidade, justamente porque é uma situação, ainda mais a gente vivendo no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio de Janeiro, qualquer lugar, Londres, qualquer outro lugar, Estados Unidos também, é um Uhum. lugar que é bastante racista. Então, assim, a minha mãe falava para o meu irmão andar sempre com a carteira de identidade. E meu irmão também, em uma situação com os meus pais, já foi confundido. Então, essa questão da força da mãe, de proteger o filho dessa forma também, ela vem de uma educação que a gente é criado no medo mesmo, no medo de morrer o tempo todo, no medo de não ser reconhecido. Então, quando você tiver um paciente negro, você, eu vejo que é uma sugestão particular da minha até terapeuta que me ajudou muito e me ajuda muito, é produzir um espaço de reconhecimento, de validação, de reconhecimento das minhas potências. Então, eu vejo tanto numa perspectiva de ancestralidade, de homens pretos, mulheres pretas, como eu pontuei a questão da Valesca Zanello, da questão do desejo, né? Porque a mulher também tem essa questão da mulata, né? A mulher mulata, que é desejável, que em algumas situações são colocadas como amantes, não são mulheres para casar, são mulheres para você se divertir. Então, assim, quando você vai atender homens e mulheres numa perspectiva racial, eu vejo que potencializar a identidade, indicar
lugares para estímulo da criatividade, do pertencimento, da inclusão do comunitário, da construção dessa identidade em espaços que vão promover um reconhecimento como se fosse aquele aquilombamento. Eu sempre me vi como uma mulher preta, minha mãe é parda e meu pai é negro retinto. E nas minhas duas famílias, tanto da parte da minha mãe e do meu pai, eu hoje estou como uma pessoa que tem uma questão de sucesso profissional devido à educação. Então, eu vejo que a educação ela foi me colocada desde muito nova como uma questão de dependência, de alto valor, de autonomia. Então, eu vejo que dos meus pares eu precisei me aquilombar também, porque muitas situações de racismo eu também não ultrapassei, mesmo sendo uma mulher preta que veio do subúrbio carioca. Então, eu acho que também tem uma perspectiva de classe social aí adicionada em muitas situações. E quando a gente acaba ascendendo é, com muito trabalho, ascendendo intelectualmente, em classe social, em diversas questões que também têm relevância muito das políticas públicas para que isso aconteça, e perspectivas de educação e tudo mais, potencializar essas pessoas estimula essa transformação do sujeito. Muito bem, gente. Vamos lá. A Denise também quer fazer uma pergunta. Obrigada aí pelas respostas. Primeiro, eu quero agradecer aos organizadores por esse tema tão necessário, da gente debater, da gente discutir, da gente trocar, e também a Bruna, a Nani e ao Robson por estar aqui, por disponibilizarem os conhecimentos, né, as próprias experiências. Então, é muito importante e rico o que a gente está fazendo aqui hoje. E eu fiquei aqui pensando numa pergunta, né, assim, que tem a ver nos estudos da transgeracionalidade, se fala sobre o trauma e sobre os eventos traumáticos, né? Se fala muito sobre o Holocausto, se fala muito, né, assim, de imigração, se fala muito sobre isso, mas não se fala, por exemplo, dos corpos escravizados, né, que só agora foi reconhecido pela ONU como crime contra a humanidade, né? E aí, dentro disso, né, assim, essas consequências desses eventos traumáticos nas gerações que se apresentam, né, assim, apresentam através de sintomas, né? E aí a minha pergunta é: como é que vocês veem isso? E se vocês percebem sintomas que são atravessados sobre esses traumas pautados da racialidade? Então, Denise, obrigada pela pergunta. Me sinto tocada e me dá vontade de falar sobre isso. A gente fez, né, um tempo atrás, um café psicoorgânico, alguns anos atrás, né, eu, a Mônica e a Romila, e a gente, naquela ocasião, eu levei um romance clínico que eu falava de um processo de algumas pessoas, de algumas mulheres que eu atendo, e que eu via muito um pouco dessa expressão no corpo. Primeiro, acho que tinha uma fala muito parecida, familiar, dessas três pessoas que eu reuni numa personagem só, que era sobre não entender essa busca dessas mulheres por um outro caminho, por uma outra história, por uma ascensão social que a Bruna até mencionou ainda há pouco aqui, né? Para que estudar demais, e o marido, e o casamento, e essa coisa, né, ia se expressando no corpo tanto em muitas dores, né, cólicas imensas, quanto numa expressão de uma
ansiedade social, né, de estar em determinados ambientes, um jeito era um corpo que se engessava, que não se movia, que não podia se expressar. Fico pensando também, no meu próprio processo, né, de psicoterapia, e que nesse processo eu também vou me dando conta de um corpo que tem um constrangimento ao se expressar, né? Seja corporalmente, seja na comunicação, e que isso vai se deslocando, né? E em algum momento desse processo, minha terapeuta está aqui, querida, em algum momento desse processo, eu encontro uma frase que é: a minha existência é cura para minha ancestralidade, que é um pouco de poder me permitir, né? A minha expressão no mundo, ela traz um efeito, né, sobre mim de poder honrar e atualizar esses aspectos que eu carregava, né, e atualizo no meu corpo a partir de uma outra expressão. Então, é isso que o Robson fala, né? O que a Adriana também falou, né, do homem negro que sempre que aparece tem uma bolsa que se prende no corpo de uma mulher ou de alguma pessoa, né? E eu tenho uma vivência, sempre tive uma vivência, né, do racismo, né, como qualquer pessoa negra, mas eu tenho algumas vivências muito particulares. Tem pessoas aqui, testemunhas que não me deixam mentir, né, de que como a minha, não sei, expressão no mundo, não sei como de fato eu sou lida, mas em geral as pessoas não acham que eu sou brasileira, ou eu sou de outro país, ou eu sou, né, não do Rio de Janeiro. Eu já passei por situações aqui com nossa querida Jane, das pessoas acharem que a Jane era uma pessoa, que eu era de um outro país, sei lá, princesa, rainha, e Jane era minha dama de companhia, literalmente, né? Já passei em situações em restaurantes das pessoas acharem que eu era, sei lá, atriz de alguma coisa e a pessoa tinha certeza que me reconhecia. E que também é uma expressão do racismo, porque mesmo parecendo uma situação, né, positiva, mas é uma afirmação de que eu não posso ser eu não posso ser a pessoa, eu tenho que ser diferente, exótica, né? E se eu for uma pessoa comum, carioca, caminhando pelas ruas da cidade, né? Então, por que que eu vou me vestir bem? Por que que eu vou falar educadamente, polidamente? Isso também é uma marca que incide sobre as pessoas pretas. A de não poder ser uma pessoa polida, não poder ser uma pessoa elegante, não poder. E isso também gera, né, um trauma, porque aí eu vou ter que ser elegante todas as vezes, eu não vou poder gargalhar e fazer alguma coisa fora desse escopo. Então, essas marcas, né, elas estão na expressão da nossa relação com os demais. E que trabalhar um processo, né, de autorização à existência é um trabalho de cura dessa herança transgeracional, né? Não sei se exatamente respondi ao que você perguntou, mas eu creio que essa herança, que é também de colonização, de violência, né, da escravização, ela pode ser atualizada na clínica a partir desse espaço, da ampliação desse espaço de autoconsciência e existência. Eu quero pegar uma parte também nessa pergunta que Denise traz, que eu acho que é uma pergunta maravilhosa, né, que é a questão do trauma. Primeiro, para a gente pensar que na psicanálise, né, pensando pela psicanálise, o traumático, né, o encontro com o outro é sempre traumático e o trauma já se dá nesse encontro com a linguagem. Então, acho que daí já dá para a gente pensar um monte de coisa e cada um
perescrutar essas marcas do encontro com o outro, do encontro com a linguagem e do encontro com o corpo negro, do encontro com a cultura dentro de si, para tentar localizar essas marcas. É, vocês observaram que a Denise começou, eu acho muito legal isso, né? A Denise já começou falando em corpos escravizados. A Denise não falou corpos escravos, né? Ela falou corpos escravizados. Isso já é uma coisa importante para a gente atentar, né? Que já tem aí um letramento, porque há eu faço um convite para que cada um possa buscar um pouco sobre isso, né? A gente por muito tempo falou em sujeitos escravos. E de um tempo para cá a gente fala escravizados. Então, isso já é um letramento. Essa é a recomendação. Não utilizarmos mais escravos e utilizarmos escravizados. Então, isso aí já fala de um letramento e de uma aproximação e de uma inserção nessa temática de escuta, né? E de sensibilidade. Então, acho que isso aí é bacana que Denise traz. E precisamente quando você fala de sintoma, Denise, eu acho ótimo essa questão. Falar de sintoma é falar de algo que conta uma história, que traz algo de uma verdade, ainda que seja uma verdade não toda, mas traz uma verdade, conta uma história do sujeito, conta uma história, né, das suas marcas familiares, da sua subjetividade. O sintoma fala disso, né? O sintoma traz uma verdade. E aí, eu falei um pouco da minha experiência, né? Quando eu falo da questão do Moreno, eu coloco essa palavra moreno no contexto sintomático, né? Foi preciso me debruçar sobre isso e analisar a pré-história dessa utilização de moreno, que naturalmente estava num contexto familiar, histórico, infantil, né, de cultura, para eu poder, então, deixar isso e me ver enquanto um homem preto, enquanto um homem negro. E isso que você traz é uma questão muito legal, né? Porque de fato, né? Isso é transgeracional, porque isso se transmite a partir da linguagem, a partir do banho de linguagem que cada um vai recebendo do outro. E isso é legal também pensar, né? Pessoas que não pretas, né? Também poder pensar quais são os sintomas que cada um carrega. Essa é uma pergunta que cada um vai ter que fazer e vai ter que se perguntar e identificar, porque também traz esses sintomas, né? A partir desse referencial, se eu me vejo como uma pessoa, né? É preciso que todos nos pensemos enquanto sujeitos racializados. Se eu me vejo hoje como um homem negro, eu posso pensar o moreno como uma das marcas, né, das muitas marcas do racismo em mim. Agora, cada psicoterapeuta, cada analista branco tem que pensar o que ele herda, o que cada um herdou dessa bagagem do racismo em si, né? Essa pergunta cada um tem que fazer para si e localizar. Agora, eu volto a dizer, a experiência só será efetivamente, só será realmente efetiva se isso vier atravessado do mais profundo de cada um, né? Dos seus afetos, do seu corpo, né? Eu gosto muito do conceito de pulsão, né? A gente tá falando de análise psicoorgânica, e eu acho que o conceito de pulsão que Freud traz para a gente é um conceito muito, muito valioso para a gente pensar essa dimensão do racismo e buscar essas evidências de sintoma que você traz, né? Que você pergunta, Denise, porque quando Freud traz o conceito de pulsão e vai falar desse conceito fronteiriço, né? Ele conceitua a pulsão como algo que é esse fronteiriço entre o psíquico e o somático, né? Isso que bate no psíquico, que bate no somático, o sintoma está aí, né? Então, cada um poder identificar o que desse banho de linguagem, desse banho que todos nós fomos banhados, né? Desse racismo, nos afeta no psíquico e no somático, né? E gera sintomas. Eu gosto muito de lembrar do Macunaíma, né? Acho que pensar no Macunaíma é uma referência importante para a gente, né? Não é à toa que acho que o Macunaíma vai tomar o banho e se tornar branco, né? Em função de toda uma estatística, toda uma realidade, e a Lélia vai resgatar, né? Que na verdade, efetivamente, Lélia Gonzalez com racismo e sexismo na cultura brasileira, que é outra referência para a gente estudar, a Lélia vai falar que a gente possa colocar, né? Esse é um desafio. O Macunaíma como esse, efetivamente, o herói brasileiro, esse é o nosso herói, né? E a gente poder resgatar essa marca do significante negro
efetivamente como esse significante primeiro que constitui a nossa nação. Poder reconhecer isso e não recalcar, né? Ou, se a gente, né, puder ampliar um pouco mais, não recalcar, não foracluir e não desmentir esse significante negro como o significante primeiro que forja a nossa sociedade. Acho que a gente vive essa sintomática. Toda a sua pergunta é ótima, né, Denise? Acho que tudo de sintoma é porque a gente não consegue, né? Os dados, as estatísticas, os números. Vocês leram meu texto, né? Eu acredito, e eu trouxe muitas referências e experiência também, um pouco da experiência pessoal. É isso, né? É esse sintoma que está aí porque a gente não consegue nos referenciar essa verdade que é do negro, né? Mais precisamente a mulher negra, né, que constitui a nossa cultura e a nossa sociedade. E acho que a Bruna traz uma coisa muito importante que a gente também tem que estar sempre alerta nesse debate. Para cada psicoterapeuta, no seu processo de formação, pensar é um convite, pensar sempre nesse recorte interseccional, gênero, classe e raça. Eu acho que é por aí. Obrigado pela pergunta, Nise. Sim, obrigada. Eu gostaria também só de acumular essa discussão, que diversas das crises mundiais humanitárias elas têm essa perspectiva, né, do racismo, do preconceito. Então a gente não busca uma resposta única, mas para essa questão do trauma, a ressignificação das memórias familiares, a ressignificação, fortalecimento da identidade, aquilombamento, potencialização das conquistas que o paciente teve como efeito desse trauma, criar uma perspectiva de pertencimento, afeto, resistência. Eu acho que o fortalecimento da nossa identidade como pessoas pretas é um caminho potente para poder aprimorar os processos de cura, de processos terapêuticos, da escuta. Eu acredito que potencializar as conquistas é um caminho positivo. Eu queria endossar, acho legal isso que o Bruno está falando, eu também quero fazer minha fala também, da gente poder escutar essa potencialidade, né, do corpo negro e do sujeito negro, que já foi citada aqui, que é uma outra referência para a gente, que é a Neuza Souza Santos, né? A Neuza vai falar da experiência como mulher negra, não é uma questão óbvia, né? Parece uma obviedade, mas não é uma questão óbvia, e a Neuza vai resgatar, né? A Nani lembrou, é uma experiência de ter sido massacrada, mas também uma experiência de potencialidade, de resgatar um potencial e de criação. E se a gente for pensar com Lacan, de poder ressignificar uma história, né? Então, é você também poder escutar isso, escutar essa dimensão de dor, de sofrimento dessa experiência, mas também escutar e apostar que tem ali uma possibilidade de ressignificar, né? De fazer com desses significantes outros, né? De poder dar uma nova história e a partir da verdade que cada um extrai do seu sintoma. Acho que Bruna fala. Bom, bom, já, Robson, que você está com a palavra, né? Tem um texto que você queria ler, não é? Então, se você puder, estamos Eu, eu, nos nossos eu, minutos finais. eu queria pensar, eu pensei o seguinte, já que a gente já Ah, eu acabei falando do texto, né? Eu prefiro deixar e também. então, se você puder colocar no chat o texto, é Outra isso? proposta, a gente vai ter um workshop, eu posso trazer ele para o workshop. Opa, então, gente, é Topo. degustação. A gente já falou, acho que a gente acabou tecendo aí sobre o texto, a gente Tá fica joia, para outra oportunidade. Acho que tá legal. certo. Bom, gente, isso foi apenas um início. Acho que vocês perceberam, não é? Um aquecimento para esse trabalho, a potência que se tem da gente poder discutir, trocar, escutar, sentindo que nos atravessa aqui, para mim, atravessou muita coisa. Eu imagino com algumas carinhas, né, com os vídeos abertos, com a cabecinha assim, não é? O não verbal da gente também comunica muito, não é? Os corações, as palmas. Então, infelizmente, né, nós estamos a 2 minutos do término do nosso encontro.
Mas, assim, muitas pessoas agradecendo a Bruna, a Nani, ao Robson, tudo que vocês puderam trazer e compartilhar aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigada a vocês três pelo empenho, por estarem aqui. Obrigada aí pela nossa audiência, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo interesse, não é? E é isso que o Robson falou. Esperem no segundo semestre que a gente vai estar aprofundando em cima desse material, dessas trocas, para que a gente possa trazer também um workshop que possa dialogar com a APO e isso faça com que a gente possa cada vez mais aí, não é, verificar. Acho que a pergunta que ficou, né? Que racista eu sou? Como é que isso pode estar nos atrapalhando ou nos potencializando dentro da nossa clínica, né, gente? Então, uma palavrinha final da Bruna, da Nani e do Robson para a gente fazer o fechamento aí. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes e eu queria citar uma mudança de Simone de Beauvoir, que ela fala sobre uma questão da mulher, né, na perspectiva de a mulher, de qual mulher você deseja ser. Eu vou dar uma alterada e vou dar uma provocada. Qual psicanalista você gostaria de se tornar a partir de uma questão antirracista? Qual terapeuta, como você se enxerga podendo é, transformar a vida das pessoas numa perspectiva de um atendimento mais ético, racializado e empático sobre a questão do racismo. Queria agradecer a todos, um beijo e vamos vencer hoje, hein, gente? Por favor. Obrigada aos meus colegas, aos participantes, a Andréia, ao convite, a APO, a todos. Queria agradecer e deixar aí essa reflexão. Também eu queria agradecer a Bruna, Robson, Andréia, Lomando e a Fux, né, por essa construção que a gente fez, né, de tematizar essa temática de uma maneira tão sensível, né, a construção, todas as nossas reuniões foram maravilhosas, né, muito, além de muito prazerosas, né, as nossas trocas, foi realmente muito bom poder conversar sobre essa temática com vocês. Né? Agradeço também porque, como eu disse logo no início, né, a minha turma na PO Rio 8 sempre foi uma turma que é atravessada por essas questões, a gente sempre, né, trouxe a temática das relações raciais, gênero, entre outras, né, os atravessamentos sociais de uma maneira geral para as nossas discussões, então sempre foi a nossa intenção trazer para essa questão da formação ou atualização da formação, falar sobre isso, integrar, né, os conceitos da APO a essas temáticas. Então, poder estar aqui hoje é um pouco, é o início da realização disso que a gente vinha pensando lá na nossa formação. Então, também agradeço a Abrapo, né, por essa oportunidade, por essa construção, por esse interesse, né? E foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Até a próxima. Olha, eu também quero agradecer, né, Nani, Bruna, por ter dividido essa mesa de trabalho com vocês, André pela coordenação, todos vocês que vieram, né, todos, né, Soneide, que está aqui, é uma colega também da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Canânio de Nova Iguaçu, e, pelas perguntas, né, pela escuta tão sensível. Eu me lembrei agora, falando com vocês, né, Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, é uma referência para a gente ler, estudar, e uma das frases do Anjo Negro, ele diz, né, aqui nenhum menino se cria. Então, o meu desejo é que nas nossas escutas a gente possa resgatar potencialidade, sensibilidade, para que corpos negros se criem e vivam e possam construir coisas na vida, que a gente possa ter essa escuta, né? E eu tenho que agradecer muito especialmente, né, muito especialmente a Andrea Fux, que me trouxe o convite, que me deu essa possibilidade de estar aqui com vocês, com a Abrapo, nesse momento que eu acho importantíssimo, inaugural, um passo fundamental que a Abrapo dá, se inserindo nas instituições que se abrem para essa temática, para essa discussão na sua formação. E a Andrea me deu essa oportunidade de novos laços profissionais e amistosos. Muito obrigado, Andréia. Obrigadíssimo. E todos vocês. Até breve, até uma próxima. Eu amei.
meu carinho para a Abrapo. Um beijo, obrigado, gente. Muito obrigado. As Andréias, muito obrigado e a todos. Obrigado, gente. Um beijo grande. Até a Gente, próxima. muito obrigada. Boa continuidade para vocês nesse sabadão. E a gente se vê em breve, tá certo? Então, muito obrigada.